O último cinema de rua de Porto Alegre deve fechar as suas portas em breve. Primeiro Campeonato Nacional de Vôlei LGBT ocorre neste feriadão na capital gaúcha. Campanha de vacinação não atinge sua meta e o Brasil pode perder o seu certificado de eliminação das doenças. ONG de Porto Alegre promove ações para diminuir índice de violência contra a mulher. Está no ar o Central Agora. Boa noite. O número de pessoas em situação de rua registrou um aumento significativo nos últimos anos. Aumento que se nota especialmente na região do Grande Centro. O Ministério do Desenvolvimento Social financiou um estudo coordenado pela FASC, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, durante a gestão 2013-2016. Este estudo concluiu que o número de pessoas em situação de rua era superior a 2.000. A própria FASC admite um crescimento deste número do ano de realização do estudo até aqui. Ainda de acordo com a pesquisa, os moradores de rua são em sua maioria homens, nascidos na capital ou região metropolitana e maiores de 35 anos. Mais da metade possui ensino médio fundamental incompleto. Vanderlei Flores, que já vive em situação de rua há alguns anos, nos explica por que prefere se abrigar à noite aqui no Terminal Parobé, bem ao lado do mercado público. A noite é tranquila, de dia também, para nós que somos conhecidos aqui, né? Para nós é tranquilo, a gente se dá bem com todo mundo, a gente respeita o espaço dos outros e os outros respeitam o nosso, né? A gente recebe muita ajuda de comida, roupa, essas coisas, e é tranquilo. Se constatou que o fato de existir, nos primeiros estudos, 80% deles no que nós chamamos o grande centro, que vai Menino Deus, Bonfim, bairro Centro e Floresta, em parte foram originados por eu chamo uma falha nas políticas públicas, que ofereciam todos os serviços para eles no centro da cidade. Então, eles vinham dos bairros para o centro. Hoje a prefeitura está descentralizando, está criando serviço para morador de rua nos bairros. E eles vão de volta para os bairros porque eles se sentem melhor, porque tem menos disputa, porque tem até menos violência muitas vezes, porque conhecem algumas pessoas. A permanência deste grande número de pessoas aqui nas ruas do centro, especialmente à noite, está relacionada a outros fatores, que não há falta de alternativas para o acolhimento público. Estivemos conversando com alguns representantes do poder público para entender que fatores são esses e que tipo de trabalho está sendo feito para solucionar este problema. Em coletiva, representantes da FASC deram detalhes sobre o Plano Municipal de Apoio à População de Rua encomendado pela atual gestão. A gente teve aí o pedido de pensar um plano que pudesse ter esse recorte de cuidado e de atenção às pessoas em situação de rua. Este é o terceiro plano que Porto Alegre tem. O vetor de qualquer plano, eu estou falando desses três, ele é a intersetorialidade. É a saúde, trabalhando com assistência, que trabalha com a educação, que trabalha com a cultura, porque sem todos esses elementos, tu não dá conta de recompor aquilo que faltou. Se só a assistência for trabalhar, por exemplo, assistência social em Porto Alegre, ela é competente para quê? Para trabalhar com equipamentos que façam a suspensão imediata da situação de rua, abrigo, albergue, né? É como a gente é mais ou menos conhecido. Bom, mas as pessoas, elas hoje não têm só esta demanda mais. Elas não querem só isso. Essa é uma discussão bastante antiga, né? Que especialmente as pessoas que militam na área dos direitos humanos das pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre fazem, né? E uma das principais discussões tem a ver com a questão do endurecimento das regras dos serviços, né? Geralmente são serviços que têm regras extremamente duras, né? E que não condizem com a realidade de quem vive nas ruas. Alguns serviços que não acolhem pessoas que estejam sob efeito de álcool e outras drogas, né? Uma outra discussão é em relação aos animais das pessoas, né? Grande parte das pessoas que moram nas ruas têm seus animais de estimação e esses espaços não têm acomodações para os seus animais. Bom, então, entre escolher ir para um lugar onde as regras são extremamente duras e que de repente eu não vou ser bem acolhido, né? E seguir com o meu amigo de estimação que talvez me proteja na rua bastante tempo, eu vou ficar com a segunda opção, né?
Moradores de Porto Alegre podem cuidar dessa saúde mental gratuitamente e sem marcação prévia. Um grupo de psicanalistas de Porto Alegre está realizando atendimentos gratuitos aos sábados na Praça da Alfândega. Inspirado por movimentos que ocorrem em outras cidades do país, o coletivo Psicanálise na Praça considera a ação como um ato político, ocupando um espaço público e democratizando o acesso à terapia. Os atendimentos são individuais e ocorrem por ordem de chegada. Nos últimos anos, as metas de vacinação contra o sarampo e a poliomielite não vêm sendo atingidas. O Ministério da Saúde lançou então uma grande campanha para evitar que o Brasil perca o certificado de eliminação das doenças. Durante todo o ano, o Ministério da Saúde tem um calendário específico para a imunização das crianças. Na primeira infância, são recomendados pelo menos 6 tipos diferentes de vacina, que são oferecidas gratuitamente no Sistema Público de Saúde. Mas será que os pais sabem para que serve cada uma delas e estão atentos ao calendário? Para prevenir contra as doenças do futuro. Não sei para que, o que ela abrange de doenças. Eu levo para vacinar meus filhos, mas não estou muito atento aos calendários. Eu ouço nas mídias locais e tal e acabo trazendo. Sim, eu tenho mais uma de 4, todas são vacinadas, na época a gente leva. O Ministério da Saúde iniciou grande campanha de imunização para crianças entre 1 e 5 anos contra o vírus da polio, que é associado à paralisia infantil e o sarampo. Contudo, a baixa adesão às últimas campanhas e um surto de sarampo colocam em risco a imunização das crianças. Se o fato da gente não ter casos novos e não ter casos novos de poliomielite, agora está começando com casos novos de sarampo, vai chamando a atenção porque num período, como não existiam casos, as pessoas ficavam mais tranquilas em relação à vacina e talvez tenha se perdido um pouco isso de vacinar todo o tempo, em todas as campanhas. E agora, com novos casos de sarampo sendo identificados, volta à tona esse assunto e se volta a falar da necessidade da vacinação em dia e de ter cuidados em relação a isso. Tanto o sarampo quanto a poliomielite são doenças infecto-contagiosas que estamos expostos, pois elas ficam no ambiente. O calendário brasileiro de vacinação é considerado referência e as vacinas que protegem contra essas doenças são oferecidas gratuitamente nos postos de saúde. Em Porto Alegre, a meta de imunização ficou estabelecida em 95% até o mês de agosto. Porém, em outubro, apenas 80% das crianças haviam sido vacinadas. Como meta, 95%. Estaria menor, mas a Secretaria tem investido bastante em vacinação. Começou agora no Saúde na Escola a vacinar em escolas também. Então, existem esforços em relação a isso. Abriu um segundo dia as unidades de saúde. Então, acho que está todo mundo mobilizado para isso. O posicionamento ideológico e falta de informação são apontados pelos profissionais da saúde como os principais motivos para que os pais não adiram à campanha. A poliomielite foi declarada erradicada no Brasil pela Organização Mundial da Saúde em 1994. E o último caso de paralisia infantil decorrente do vírus foi registrado há 29 anos. Já o sarampo causa febre, tosse e erupção cutânea, gerando sérias complicações. Por isso, a adesão às campanhas são cruciais para a prevenção dessas doenças. Essa aqui é a importância, é a família que tem que pegar a criança e trazer a criança para fazer a vacina. Quando a gente sonha e deseja ter um filho, a gente quer o melhor para ele, né? Existem algumas coisas que estão no nosso alcance, que é favorecer a educação, cuidados, limite, alimentação, e a vacina está entre esses cuidados. Então, assim, se a pessoa tem condições de levar para vacinar, não tem nenhum problema ideológico em relação a isso, faça isso. E por outro grupo que não se sente à vontade com a vacinação, vem conversar com a gente, vamos trocar uma ideia, ver quais são as dificuldades em relação à vacina para ver se a gente consegue ajudar e esclarecer esse grupo de pais para que a gente possa ter uma sociedade imune realmente. Já são 94 os casos de morte por gripe no estado em 2018. O número representa um aumento de 95,8% em relação às mortes por influenza registradas no ano passado, que contabilizaram 48. Os dados têm preocupado as autoridades. A campanha de vacinação, promovida pela Secretaria Estadual da Saúde,
teve a adesão abaixo do esperado e a imunização dos grupos prioritários foi de 77,2%. Há 9 anos, Porto Alegre é amparada pela lei que proíbe a alimentação e manutenção de pombos na cidade. A iniciativa foi tomada para diminuir a reprodução da ave e prevenir a população da capital de adquirir mais doenças. É normal para quem anda no Centro Histórico de Porto Alegre se deparar com cenas como essas, pois eles estão por toda parte, nas marquises dos prédios, nas praças, nos chafarizes da cidade e nas calçadas, em meio às pessoas. O Centro Histórico de Porto Alegre é um lugar provido de pombos, animais conhecidos como aves domésticas, por viverem nos centros urbanos. O costume de alimentar esses animais e a falta de higienização coloca em risco a saúde pública. Em 2009, foi aprovada a lei que proíbe a criação, a manutenção e a alimentação de pombos. A ideia do decreto é que diminua a reprodução da ave e que assim elas encontrem outro lugar para viver. Um lugar que não prejudique a sua vida e nem a vida dos humanos. E parece que grande parte da população já entendeu a missão. Eu fico com muita pena deles, mas eu acho que é prejudicial à saúde e a gente estaria ajudando na proliferação. Na verdade, os pombos, eles atraem doenças, né? Doenças que podem causar sérios danos para a nossa saúde. Esses animais, eles têm asas, eles podem ir buscar o alimento e muitas vezes o alimento que se dá ou é inadequado ou é demais, que faz com que aquelas aves que seriam selecionadas naturalmente sobrevivam e acaba sendo um reservatório de doença para a própria colônia e também para os seres humanos e outros animais. A Prefeitura de Porto Alegre realiza fiscalizações decorrentes de denúncias através da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, para garantir o funcionamento da lei. A gente recebe demandas pelo 156 referente à proliferação de pombos, de mosquitos. São apuradas assim num tempo mais rápido que a gente pode, né? A pessoa, quando ela está fazendo alguma irregularidade sanitária, ela é notificada e é dado um prazo para ela se adequar. E se chegar ao extremo, ela recebe um auto de infração e pode ser multado. As aves podem ser vetores de até 5 tipos de doenças, que podem levar à morte ou deixar sequelas. As doenças relacionadas ao convívio dos seres humanos com pombos, não existe uma doença específica. A gente tem um grupo de doenças que tem muito mais relação com o acúmulo de fezes e com a proliferação de outros micro-organismos, como, por exemplo, os fungos e bactérias. Então, entre essas doenças, o que a gente pode citar? Salmonelose, histoplasmose, criptococose. Então, são doenças que o acúmulo de fezes está ali, favorece a proliferação de fungos e bactérias e que as pessoas podem se contaminar. O que acontece? Nem sempre é fácil de relacionar um quadro abdominal, que muitas vezes é inespecífico, que até se faz o tratamento com antibiótico de forma correta, a pessoa não associa aquela infecção com o fato de ter pombos próximos. Então, isso dificulta muito a ideia de se identificar assim, eu estou contaminada porque eu tenho um ar-condicionado sujo ou alguma coisa desse tipo. Os cuidados de saúde para todos de limpeza, né? Então, o que a gente precisaria? Usar luva, ou se não usar luva, lavar muito bem as mãos, acondicionar bem os lixos, descartar o lixo em local adequado, fazer limpeza de ar-condicionado periódica. Então, esses pequenos cuidados de lavar a mão e manter filtros limpos, ambientes arejados, são coisas que podem facilitar o cuidado em saúde. Os pombos de rua se adaptaram prontamente às condições da vida urbana, por causa de 3 elementos simples para sua sobrevivência: abrigo, ausência de predadores e a grande quantidade de fontes de alimento. Por isso, é necessário respeitar a lei e evitar ser uma fonte para os animais, pois quem não acatar o decreto poderá ser multado em até R$200. Chegou o mês de novembro e, com ele, o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Essa data é alusiva à morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão. É o momento de comemorar e, acima de tudo, afirmar a resistência e existência de pessoas negras no Brasil. Neste mês, é necessário falar sobre a saúde da população negra, sobre suas lutas e sobre a sua cultura.
programa ajuda mulheres a como recorrer à lei em casos de violência. As promotoras legais populares atuam em bairros da cidade, facilitando a interação entre o poder público e a população. De acordo com a Polícia Civil, o Rio Grande do Sul registrou mais de 38 mil ocorrências de violência contra a mulher durante o primeiro semestre desse ano. Além de física, a violência também pode ser psicológica, patrimonial, moral, institucional e até familiar. Nesse contexto, são necessárias ações sociais para que os gaúchos possam diminuir esse número. Há mais de 20 anos, uma ONG de Porto Alegre promove a formação de promotoras legais populares. Elas atuam voluntariamente e levam informações sobre os direitos das mulheres para as comunidades periféricas da cidade. O curso para ser promotora legal popular é oferecido pela ONG Temes. A região sul possui mais de 1.500 mulheres formadas. Depois da formação, as promotoras podem atuar em suas regiões, participando de palestras e fóruns para educar e prevenir violação de direitos das mulheres, além de agir na defesa, orientação e acolhimento em casos de violência. O objetivo é garantir direitos humanos e acesso à justiça para todas as mulheres. Então ele é um acesso ao direito na periferia, através de mulheres que têm uma formação e transmitem, multiplicam esses conhecimentos. Elas se deparam com uma promotora legal, elas pensam que se deparam com uma pessoa bem arrumada, bem vestida, bem falante, né? Se depara com uma pessoa igual a ela. Quando tu começa a contar a tua história, como tu chegou atrás de uma mesa, de um atendimento, elas se sentem assim, realizadas. Salete é um exemplo que mostra como o projeto pode empoderar as mulheres. Mãe de 8 filhos, ela conta que conheceu o curso na época em que seu marido era alcoólatra e relata que depois da formação, a sua vida mudou de rumo. Porque nada do que eu tinha tentado acreditar e seguir, nada daquilo era realmente o que eu queria. E o que o projeto das promotoras me mostrou é que poderia haver um caminho diferente. A formação de promotoras legais populares possui 80 horas de aulas, com especialistas voluntários. O curso é oferecido em 14 cidades do Rio Grande do Sul e 11 estados brasileiros. As representantes de cada região da cidade se encontram quinzenalmente na Temes, localizada no centro de Porto Alegre. E essas mulheres, quando chegam para fazer esse curso, eu diria que em torno de 60% foram ou são vítimas de violência. E após o curso, tu não tem notícia hoje que uma PLP sofre uma violência, sofreu. Que a gente sai muito bem preparada do curso para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento das promotoras ocorre das 9 às 17 horas nas segundas-feiras no bairro Restinga, sextas-feiras no Eixo Baltazar e em ações itinerantes pela Vila Cruzeiro. Os postos de atendimento são chamados de SIM, Serviço de Informação à Mulher. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas através do site temes.org.br. Temes se escreve T-H-E-M-I-S. No próximo bloco, confira como será o futuro do Cine Victória, um dos mais tradicionais cinemas de rua de Porto Alegre. Chegou ao fim a 64ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. A atividade encerrou no último final de semana. Foram 18 dias de evento, onde os visitantes puderam aproveitar cerca de 800 atividades gratuitas, comparecer a mais de 2.000 sessões de autógrafos e visitar os estandes de mais de 100 expositores. Segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, a edição deste ano da feira recebeu em média 70.000 pessoas por dia e as vendas aumentaram aproximadamente 15% em relação ao último ano. A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre aconteceu na Praça da Alfândega entre os dias 1º e 18 de novembro e teve como tema Livro Livre, um mundo na praça. Com a crise e os altos índices de desemprego, a vontade do gaúcho de empreender tem aumentado.
mas ainda há muitas dificuldades em montar uma startup e administrar o seu próprio negócio. Luiz resolveu inventar um novo produto e começar a ganhar dinheiro com essa ideia. Junto com um amigo de infância, criou uma startup que vende cápsulas que levam nutrientes e vitaminas direto ao ponto de maior absorção do nosso corpo, fortalecendo unhas, cabelos e pele de forma mais rápida. Os recursos vieram da FINEP, entidade do governo federal que financia estudos e projetos através do BRDE. A startup, que é uma empresa menor, uma empresa pequena, né, e que tem um produto que até então não é conhecido da população, tem as dificuldades, primeiro, burocráticas, né? Você vai abrir uma empresa, você tem todos os registros que têm que serem feitos, tem toda a papelada, burocracia, alvarás, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Depois, a questão financeira, né? O custo de tu abrir uma empresa é muito grande, o custo de tu fazer uma produção de um produto ou até prestar um serviço, ele é muito grande. E no Brasil ele é maior ainda, porque a gente tem, por exemplo, um financiamento bancário com juros extremamente altos. O conceito de startup surgiu no Brasil no final da década de 90. Significava um grupo de pessoas que trabalhavam com uma ideia nova que podia dar dinheiro. Hoje em dia, é conhecido como um modelo de negócio de baixo custo que pode ser repetido em grande escala com poder de crescimento. Fazer uma estimativa de quantas startups existem no estado é uma tarefa difícil, pois essas empresas nascem e morrem a todo instante. Segundo o Sebrae RS, pelo menos 200 startups foram mapeadas no estado no ano de 2018, sendo 70% delas na região metropolitana. Na cidade de Porto Alegre, há pelo menos 50 startups ativas, principalmente na região central da cidade. O tempo é de mudança e experimento. A nova economia tem dado espaço para as empresas de serviços que são cada vez mais influenciadas pelo marketing digital e pelo surgimento de novas mídias. Pensando nas transformações do mercado, a Startse surge como uma empresa que conecta empreendedores e presta consultoria a startups. Então esse método das startups se encaixa perfeitamente na nova economia. Por quê? As pessoas estão pensando diferente, estão agindo, estão consumindo, estão investindo, tudo está acontecendo diferente. E tudo está acontecendo meio às cegas, a gente não tem um padrão, né? Então, geralmente a gente gosta de entrar num trilho, ler um manual de como fazer uma venda e, poxa, é só se tu fizer o passo 1, 2, 3, tu vai vender o teu produto. E hoje não é mais assim. A fim de diminuir o tradicionalismo gaúcho e incentivar a inovação, uma ONG em Porto Alegre incentiva jovens a se desafiarem no exterior através de intercâmbios empreendedores e traz estudantes de outros países para trabalharem em startups da cidade. A ESEC cobra uma taxa administrativa e oferece alimentação e moradia, de acordo com o projeto na área de estudos do intercambista. A gente se sente muito na obrigação e com o dever de fomentar isso. Então, trazer cada vez mais gente. Hoje a gente sabe que entre as 10 capitais ou principais cidades do Brasil para se empreender, Porto Alegre não entra nesses 10. Porto Alegre é a 15ª. Então, para a gente é muito uma ideia de... sim, tem espaço para isso aqui em Porto Alegre. Então, tem muitos parques tecnológicos que estão surgindo, tem muitas aceleradoras que estão sendo criadas. Então, como que a gente traz gente para cá para movimentar ainda mais isso? Mas nem tudo é fácil na hora de inovar. Ter uma ideia é apenas a primeira de várias etapas que precisam ser construídas para que o negócio prospere. Muitos produtos e serviços criados nem chegam aos consumidores, pois foram pensados como soluções de problemas sem necessidade de mercado, a causa número 1 do fracasso de startups. Então, pensa bem se vale a pena esse problema ser resolvido, se te traz uma satisfação, isso vai ajudar a engajar outras pessoas em prol dessa solução do problema. Prefeitura apresenta projeto de lei de restauração do viaduto Otávio Rocha. A Prefeitura de Porto Alegre já identificou empresas interessadas em bancar, por meio de isenções fiscais, a restauração do viaduto Otávio Rocha. Ainda neste mês, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura devem apresentar o projeto de 16 milhões às empresas interessadas. O governo estuda agora fazer uma parceria público-privada para garantir que o viaduto fique em boas condições após a reforma. O Cine Vitória, um dos cinemas mais tradicionais e acessíveis de Porto Alegre, está ameaçado de fechar as portas até o fim deste ano.
Ir ao cinema é a atividade de lazer favorita dos moradores das capitais brasileiras, mas assistir aos filmes em frente à telona tem ficado cada vez mais caro. Em um período de 9 anos, o preço médio dos ingressos subiu 74%. Foi o que mostrou o anuário de 2017 da Agência Nacional do Cinema. Por isso, os cinemas de calçada são uma opção para quem quer economizar sem deixar de frequentar as salas. Mas para os porto-alegrenses, essa alternativa parece estar com os dias contados. Fundado em 1940, o Cine Victória, localizado na Avenida Borges de Medeiros, no centro da capital, está ameaçado de fechar as portas ainda esse ano. O último cinema de rua do circuito comercial de Porto Alegre, o Victória, já havia encerrado suas atividades no ano de 2015, reabrindo sob nova direção em 2016. O caso agora é que a empresa Edifícios Reunidos, proprietária do espaço alugado pelo Cine Victória, não tem mais interesse em renovar o contrato de aluguel, o que pode significar o fechamento definitivo do último cinema de calçada da cidade. Desde aquele dia 6 de agosto, a gente recebeu a notificação extrajudicial, a gente vem conversando com os proprietários da sala para que isso não aconteça. Então, várias ações foram realizadas, abaixo-assinado, petição online. Então, tudo isso a gente está trabalhando para que um cinema de tradição, né, de Porto Alegre, o último cinema de calçada de Porto Alegre, não venha fechar. Os atuais proprietários assumiram o negócio em 2016. Antes pertencente a uma rede bastante conhecida, ele passou então a ser um empreendimento familiar. E é justamente essa característica que faz do Cine Victória um dos cinemas mais acessíveis da cidade. Com apenas 2 salas de exibição, o Victória tem seus ingressos fixados em R$ 14, enquanto a média de preços dos cinemas na capital gaúcha para sessões 2D fica em torno de R$ 24 em dias úteis e pode chegar a R$ 32 nos fins de semana. Eu, minha esposa, mais um cunhado, mais um amigo, a gente consegue fazer funcionar porque desde a limpeza, para vocês terem uma ideia, da limpeza das salas até a programação, quem faz somos nós. E isto nos ajuda a manter esses preços, porque senão são impraticáveis. Para os frequentadores, o fechamento do Cine Victória representa muito mais que o valor histórico de perder-se o último cinema de rua de Porto Alegre. É agora o valor econômico que assume importante papel nessa história. Se o Victória fechar, o público terá de migrar para as telonas das grandes redes localizadas nos shopping centers da cidade. E aí, a principal diferença é mesmo financeira. Acho que é bem mais em conta o Victória do que os outros, porque não deixa de ser um cinema, tem a tela grande, tem o som, pipoca, refri, mas é só questão de preço, porque não faz muita diferença eu ir num shopping grande para cá, até porque o shopping grande ele tem bem mais frequentadores do que aqui. Acho que vale a pena a gente vir aqui. Com o prazo extrajudicial para desocupação do espaço apresentado pela Edifícios Reunidos já esgotado, o Victória continua funcionando normalmente até que haja a emissão de uma ordem de despejo. Procurada pela reportagem, a empresa locatária preferiu não se manifestar sobre o caso. Ainda nesta edição, veja os melhores momentos do primeiro Campeonato Nacional de Vôlei LGBT. Curso de Tecnologia Acessível para Idosos comemora 10 anos. No curso, os idosos aprendem a mexer em smartphones e tablets, criam sites e desenvolvem aplicativos. Aos 66 anos, Maria Terezinha aproveitou a aposentadoria para adquirir um pouco mais de conhecimento. Para ela, estar em um curso de tecnologia para idosos significa um novo desafio. Quando estiver formada, vai se tornar multiplicadora dos conhecimentos que está adquirindo. Também de usar a nossa criatividade para criar sites, infográficos, eu achei isso aí muito legal. O projeto de inclusão digital para idosos é uma iniciativa da Faculdade de Educação da URGS. A atividade tem por objetivo tornar os alunos independentes no mundo digital. Criado em 2008, atualmente o curso possui cerca de 50 alunos.
De acordo com dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, em apenas 4 anos o número de pessoas idosas conectadas mais do que dobrou, saltando de 8% em 2012 para 19% em 2016. Nos cursos, os alunos aprendem a criar sites, desenvolver aplicativos, elaborar livros coletivos e autobiográficos. A procura pelo curso é superior ao número de vagas oferecidas a cada edital. A gente está atualmente com mais ou menos uns 50 alunos, temos 5 turmas, terças e quintas, e são professores envolvidos, são geralmente da graduação ou então do mestrado e doutorado que estão pesquisando na área. A metodologia do curso consiste na construção dos saberes de cada aluno. Por exemplo, essa turma que está aqui, eles estão desenvolvendo aulas para eles serem professores na educação à distância, para que eles serem multiplicadores, né? Já que eles foram alunos, agora eles vão ser multiplicadores. E as outras turmas também, então, algumas turmas estão recém iniciando a aprendizagem das tecnologias, como os smartphones, tablets, mas outras estão mais avançadas, né? Tem diferentes níveis, vamos dizer assim. Esta empresa, especializada em tecnologia assistiva para idosos, tem como público-alvo familiares e cuidadores. Eles desenvolvem produtos que proporcionam autonomia e auxílio rápido em caso de acidentes. Elas se mudavam para o residencial para ter mais segurança, mas que elas poderiam ainda continuar vivendo em casa por um bom tempo, né? Mas existia sempre uma preocupação muito grande dos filhos com relação a isso. Então aparecia gente todo dia lá dizendo assim: eu estou procurando um lugar para o meu pai, para minha mãe, porque ele caiu a semana passada, ela caiu a semana passada, e eu fico preocupado de deixar ele sozinho. Eu estou sempre viajando, ou aquele negócio, a minha mãe não aceita uma cuidadora, né? A minha mãe quer continuar morando sozinho, ou ela mora comigo, mas eu viajo, eu estou fora todo dia, né? Então essas questões que nos levaram a pensar mais a respeito disso. Que tu aperta esse botão, né? Ele vai enviar uma mensagem, né? Ele tem prompt de voz também. Sua chamada de emergência está sendo realizada. Por favor, aguarde. Então, ele vai fazer uma ligação, essa ligação vai cair numa central de monitoramento, a pessoa vai falar com ela pelo pendente e vai ver, olha, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou não aconteceu nada. E aí ele vai comunicar, então, sabe qual é a posição dele e vai comunicar, então, com as pessoas que podem ajudar, os parentes, amigos, coisas assim. Ó. Oi, tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, estou inteiro ainda. Que bom. Podemos te ajudar mais alguma coisa? Obrigado. Tchau. Os cursos de extensão para idosos são oferecidos 2 vezes por ano. A divulgação ocorre no site da universidade e em jornais de grande circulação. Para mais informações sobre o curso, acesse www.urgs.br/faced ou ligue 3308-3424. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e sua promessa de acabar com o casamento LGBT no Brasil, muitos casais estão se apressando para realizarem a cerimônia de casamento ainda este ano. Com o final do ano chegando e a dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar em eventos, diversas pessoas estão se voluntariando pelas redes sociais para trabalhar na cerimônia destes casais. Buscando criar resistência ao cenário violento vivenciado pelos LGBTs no Brasil, foi criado o primeiro Campeonato Nacional de Vôlei LGBT, que foi realizado neste feriadão aqui em Porto Alegre. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. De acordo com dados divulgados ano passado pelo grupo Gay Bahia, a cada 19 horas, um LGBT morre no Brasil. Buscando visibilidade e respeito no esporte, Porto Alegre recebe a primeira competição nacional de vôlei realizada aqui no Rio Grande do Sul, o Gay Prix de Vôlei, que, segundo a organização do evento, tem a participação de 173 atletas e estima receber pelo menos 2.000 pessoas durante os 3 dias de jogos. O primeiro Gay Prix de Vôlei ocorre entre os dias 7 e 9 de setembro na sede do SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. A competição teve a participação de 11 equipes, de 5 estados brasileiros. A organização foi feita pela primeira equipe poliesportiva LGBT do Rio Grande do Sul. A partir desse evento,
a gente consegue levar a visibilidade do atleta LGBT inserido no esporte, inserido no vôlei, né? Mostrar que o gay também joga e joga muito bem e que tem vontade de ir, que é igual, né? É isso que a gente quer trazer, a mensagem de igualdade e inclusão. A luta por respeito e aceitação é diária, e promover um espaço de respeito é fundamental para a construção de uma sociedade com mais igualdade, em que as pessoas LGBTs possam se sentir seguras e acolhidas, exercendo seus direitos como qualquer cidadão. São pessoas de diversos estados diferentes que, independente da competitividade ou de querer ganhar o ouro ou não, a gente torce um pelo outro, a gente comemora um com o outro. No meio do jogo, uma torcida começa a gritar o grito da outra, porque essa conexidade que a gente faz, que é o grito que a gente sempre faz, que junto a gente é mais forte. E esses espaços são necessários para a gente se autoafirmar e conseguir ter um espaço de segurança para a gente poder existir de uma maneira mais segura. A única regra para jogar no Gayprix é ser LGBT. O evento foi um ponto de encontro entre todos aqueles que querem fazer parte desse movimento, mas a competição não ficou restrita apenas aos atletas. As arquibancadas também ficaram lotadas por familiares, amigos e simpatizantes. Eu vejo assim que meu filho está feliz porque ele encontrou um espaço onde ele pode praticar esporte feliz, alegre. E isso para mim é o que importa, né? Eu sempre quis ir num lugar, assistir meu filho, né, torcer pelo meu filho, eu não tinha tido esse espaço ainda, né? O evento também teve protestos em que os jogadores lamentaram a atual conjuntura política do país. Os atletas LGBTs têm dificuldades em conquistar espaço no esporte e conseguir patrocínio por conta do preconceito. Com a organização do evento, não foi diferente. Porque, inclusive, para fazer esse evento, nós tivemos certa dificuldade em conseguir quadras, em conseguir locais e parceiros, né, para apoiar o evento, enfim. Acredito, não quero acreditar que seja um preconceito velado, mas algumas impossibilidades, alguns empecilhos foram colocados para receber o nosso evento. A partir dessa primeira edição, o objetivo é que a competição seja realizada uma vez por ano. Em 2019, a equipe Bisquets irá sediar o evento no Rio de Janeiro. O Central agora fica por aqui. Boa noite. Boa noite.